Olá, pessoal. Eu sou a Marina Flandoli. E eu sou o Wagner Lúcio. Nós somos advogados sócios da LOSA. Nosso escritório é especializado em direito empresarial com foco em direito digital. E fomos convidados pelo IA Brasil para falarmos sobre os benefícios das empresas adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Desde já agradecemos o convite do IA e torcemos para que vocês façam um bom uso das informações aqui prestadas. Então, vamos lá. Benefícios da implementação da LGPD nas empresas. Qual que é a importância dos dados hoje no mundo? A gente sabe que é um tema que está bastante na moda. Muitas empresas falam sobre dados, muitas notícias a gente ouve sobre dados. E, de fato, dados são considerados o novo petróleo. Porque uma empresa hoje que detém os dados, ainda mais de uma forma qualificada, de seus consumidores, das regiões em que eles têm mais sucesso de atuação, onde vão ter mais lucros, essas empresas com certeza serão beneficiadas, né, por essa qualidade dos dados. Então, os dados são muito valorizados e por isso que muitas pessoas falam que são o novo petróleo. Só que o problema é que as empresas, de um modo geral, não vêm cuidando dos dados de forma adequada, muito porque não se tinha até então regulamentações sobre isso, né? E a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando de mundo, né? Nenhum país do mundo tinha, até alguns anos, uma regulamentação eficiente sobre dados de pessoas físicas. E aí a gente começou a ver muitas notícias de vazamento, de incidentes, de uso indevido desses dados. Muitos casos famosos aqui no Brasil, a gente viu o caso da Netshoes já tem alguns anos. A gente vê notícias do Facebook, Drogasil recentemente, Twitter, enfim. Várias grandes empresas já ocuparam ali as manchetes dos noticiários por conta de incidentes que sofreram com vazamentos de dados de seus consumidores. E aí começou uma corrida no mundo para regulamentar, né, esse uso de dados. Por quê? Porque nós estamos num novo tempo, né? Olha, só no Brasil somos cerca de 134 milhões de usuários na internet. Pensem nisso em âmbito mundial, né? Ou seja, o volume de dados que circula online é imenso. Então, já era tempo mesmo de os países buscarem uma regulamentação, buscarem legislações que falem, que protejam os seus cidadãos contra o uso abusivo desses dados. Isso protege não só aos cidadãos, como também acaba protegendo as próprias empresas de ataques externos, de pessoas mal intencionadas que usem esses dados para cometer crimes, por exemplo. Aí a gente trouxe aqui um gráfico sobre as leis de proteção de dados no mundo. A gente vê aqui essa parte roxinha, são os países que já estão fortemente adequados, são os países europeus. Por quê? Porque lá em 2018, eles publicaram e já entrou em vigor a GDPR, que é a irmã mais velha, vamos dizer assim, da nossa LGPD. É a lei que veio antes e que inspirou em muito a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Outro país adequado, que a gente já encontra nesse gráfico, é a Argentina, né? A Argentina também está à frente em termos de regulamentação de proteção de dados, de segurança dessas informações. E aí a gente tem os Estados Unidos, que é considerado parcialmente adequado. Por quê? Porque tem leis esparsas sobre o assunto. Não existe nenhuma lei nacional ainda tratando especificamente sobre esse tema que esteja em vigor e valha para todo o território americano, né? A gente tem uma lei da Califórnia, tem algumas decisões judiciais, mas nada ainda em âmbito nacional. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o Brasil. Wagner vai contar para a gente um pocão, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Obrigado, Marina. Então, é isso mesmo, gente. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a LGPD. O que é essa lei especificamente? O que ela trata? Quais são os conceitos? Eu vou trazer um pouco mais essa parte conceitual da lei, para que no dia a dia de vocês consigam identificar o que é um dado pessoal sensível, para que as auditorias estejam todas de acordo com as previsões da LGPD. Então, vamos lá. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, comumente ficou conhecida, é a Lei 13.709 de 2018.
Ela objetiva basicamente a proteção dos dados pessoais de pessoas físicas. O que isso significa? Que dados de empresas não são protegidos pela não são protegidos pela LGPD. Ela regulamenta o tratamento dos dados pessoais, ou seja, todas as empresas que, de alguma forma, vão tratar esses dados, vão manipular, processar esses dados de pessoas físicas, elas vão ter que seguir esses regulamentos da LGPD. E ela tem por foco prevenir a violação da privacidade, da intimidade, da honra e a defesa do consumidor. Ou seja, a gente já tinha uma série de legislações não específicas tratando sobre proteção de dados, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, o artigo 5º da Constituição Federal, mas agora a gente tem uma lei específica para tratar sobre os dados pessoais que tem que ser seguida e agora tem que ser aplicada a todas as operações. Então, agora vamos lá saber quem são as pessoas indicadas na LGPD. Primeiro de todos é o titular. Vocês vão ver que durante o texto da lei, aqui na nossa apresentação também, a gente vai falar bastante de titular. Quem que é o titular? É a pessoa natural, a pessoa física. A lei, ela não protege os dados de pessoas jurídicas, como eu já falei, ela protege apenas os dados das pessoas físicas, os titulares. E o controlador, quem é o controlador? Aquele para quem os titulares entregam seus dados pessoais. E é a quem compete a tomada de decisões sobre o que será feito com esses dados. Então, se vocês contratam um escritório de advocacia, o advogado será o controlador dos seus dados, porque ele vai tomar as decisões sobre o que será feito com esses dados. E temos também a figura do operador, que é quem realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Então, pegando esse exemplo que eu dei aqui para vocês, do escritório de advocacia, o escritório de advocacia tem um escritório de contabilidade terceirizado que faz o faturamento de suas notas. Então, o escritório de contabilidade poderá ter acesso a dados pessoais dos clientes desse escritório e ali ele vai fazer o tratamento de acordo com o que o escritório de advocacia mandar, ou seja, para aquela finalidade específica. Então, o controlador é para quem o titular entrega os dados e ele vai determinar o que terceiros poderão fazer com os seus dados, tá? E aí, o que é o dado pessoal? É toda informação que permita a identificação de uma pessoa natural. Um nome, telefone, e-mail, endereço, qualquer informação que traga ali a identificação de quem é aquela pessoa, aquele titular, ele é considerado um dado pessoal. E o que é o dado pessoal sensível? Enquanto o dado pessoal ele traz a identificação, o dado pessoal sensível ele traz uma qualificação, ele traz uma caracterização para essa pessoa natural. Então, todas aquelas informações relacionadas à raça, etnia, orientação política, religião, orientação sexual, biometria, todos esses dados que trazem algum atributo, trazem alguma característica para uma pessoa e que podem ser usados para fins de discriminação, eles são nomeados pela LGPD como um dado pessoal sensível. E aí, o tratamento de dados pessoais. Muito se fala, está tendo tratamento de dados, fulano fez o tratamento, o operador faz o tratamento. O que é o tratamento? É toda e qualquer operação realizada com os dados pessoais. Então, está vendo aqui essa coleção de verbos aqui? Coleta, produção, recepção, classificação, utilização. O simples acesso. Durante uma auditoria, vocês têm acesso a dados pessoais, isso é um tratamento de dados. Então, todos esses verbos aqui, eles caracterizam tratamentos a dados pessoais e que, portanto, têm que estar em conformidade com a LGPD. E aí, alguns princípios básicos que a LGPD traz para o tratamento de dados. O primeiro deles é o princípio da finalidade. Sempre que um titular fornecer a um controlador seus dados, esse fornecimento tem que ser por uma finalidade específica. O controlador, o operador, ele não pode ter esses dados para uma finalidade genérica, ela tem que ser específica. Então,
recebeu esses dados, eles têm que ter uma destinação específica, uma finalidade específica. Necessidade. O princípio da necessidade, ele diz que para que você tenha acesso a esses dados, você tem que ter uma real necessidade. Então, uma empresa que faz um tratamento X de um dado, ele não precisa, vamos supor, uma compra e venda. Ele não precisa ter ali o nome da mãe do titular. Então, a necessidade para aquela operação, para aquele tratamento, vai ser simplesmente os dados de identificação, os dados de entrega e os dados para faturamento dessa venda e compra. Nome de mãe, nome de cônjuge, essas coisas não são necessárias, ou seja, extrapolam ali o princípio da necessidade. Qualidade dos dados. O princípio da qualidade dos dados diz que os dados eles têm que ser de qualidade. O que significa? Que eles têm que ser corretos. Eles têm que estar ali de acordo com o que são na realidade. Então, se você tiver um dado, um nome incorreto, um número de documento incorreto, isso significa que esse dado não tem qualidade. Então, você precisa fazer um processo para que seus dados sejam de qualidade. Segurança. O princípio da segurança prevê que todas as empresas, todos os operadores e controladores precisam oferecer segurança aos titulares para que esses dados sejam tratados por eles. Então, fornecer todo o arsenal de segurança necessário. Se é um ambiente virtual, então tem que ter um antivírus, tem que ter um firewall, tem que ter todas as ferramentas digitais de segurança. Se é um ambiente físico, um ambiente restrito a apenas as pessoas selecionadas, arquivamento em local próprio para esse fim. Então, aqui, seja qual for o meio, virtual ou físico, tem que se oferecer segurança para a proteção desses dados. Princípio da não discriminação. De forma alguma, os dados coletados por um controlador, tratados por um operador, eles podem ser utilizados para discriminar os titulares, sejam eles dados pessoais, sejam eles dados pessoais sensíveis. Então, não pode, de forma alguma, haver a discriminação dos dados do titular pelos dados pessoais fornecidos. Princípio da adequação. O princípio da adequação é como se fosse uma mescla aqui do princípio da finalidade e do princípio da necessidade. Ou seja, aqueles dados, eles têm que ser adequados àquela finalidade. Então, todo o processo de tratamento da empresa, do controlador e do operador tem que ser adequado, de acordo com aquela finalidade, com aquela necessidade. Princípio do livre acesso. O princípio do livre acesso garante aos titulares que a qualquer momento, da maneira mais simplificada possível, ele tem acesso aos seus dados. Então, se eu fornecer meus dados a uma empresa X, a qualquer momento eu posso chegar, seja no site, seja na sede dessa empresa e perguntar para eles, quais são os meus dados que vocês possuem aí? O que é feito com os meus dados? E esse é o princípio do livre acesso. E aí, aqui a gente já entra no princípio da transparência. Por quê? Quando eu questiono, ou até mesmo quando eu forneço meus dados a um operador, a um controlador, eu tenho que ter transparência do que vai ser feito com os meus dados. Ou seja, qual é a finalidade, qual que é a necessidade, qual que é a segurança que vocês estão oferecendo para os meus dados. Então, aqui, mais um princípio que garante aí os titulares ter um controle, uma autonomia sobre os seus dados. Princípio da prevenção. O princípio da prevenção, ele é um desdobramento do princípio da segurança também. Assim como a empresa precisa oferecer mecanismos de segurança para proteger, ela tem que ter mecanismos para prevenção desses dados, para evitar um acesso desautorizado, para evitar um vazamento interno por algum outro motivo. Então, ela tem que tomar as medidas hábeis para prevenir aí o tratamento de dados. E, por fim, o princípio da responsabilização e prestação de contas, que é aquilo que diz que aquele que tratou os dados de uma forma irregular ou que, de alguma forma, fez o tratamento de dados, ele precisa prestar contas, sejam aos titulares, principalmente, né, aos titulares, mas também à autoridade nacional, ao eventual Ministério Público, a gente vai ver isso mais à frente. E, se tiver alguma irregularidade aí nesse tratamento, vai ter a responsabilidade correspondente. Tá? Então, esses são os princípios da LGPD. E a quem se aplica a LGPD?
a todas as empresas, qualquer empresa que de alguma forma trate dados de pessoas físicas, como a gente já falou. Então, é uma microempresa, é uma empresa de médio porte, é uma multinacional, elas estão sujeitas à LGPD. É um autônomo, é um profissional liberal, também está sujeito à LGPD. Então, qualquer pessoa ou qualquer empresa que, de alguma forma, precise de dados de pessoas físicas para exercer as suas tarefas, as suas atividades, elas estão sujeitas à LGPD, ok? E aí a gente identificou que a nossa empresa trata dados pessoais. O que eu faço agora? Eu não posso mais tratar, eu não posso mais usar esses dados? Calma, agora eu vou falar para vocês as hipóteses em que a lei permite tratar os dados de pessoas físicas. A primeira delas, e mais comum, que causa bastante discussão também, é mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Ou seja, quando você coleta os dados desse titular, e aí você já coleta o consentimento expresso e inequívoco desse titular, respeitando aqueles princípios da finalidade, da necessidade, da adequação. Então, você vai ter que, e da transparência, você vai ter que informar para o titular por que está coletando, o que você vai fazer com aqueles dados, e aí ele dá esse consentimento. Então, a primeira das hipóteses é mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. A segunda hipótese é aquela que fala do cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Aqui um exemplo muito claro da hipótese do cumprimento de obrigação legal ou regulatória é o cadastro de funcionários no e-social. Ou seja, o empregador ele tem uma obrigação legal de fazer o cadastro desse funcionário, desse titular, dentro do sistema do e-social. Ou seja, foge do escopo do contrato, daquela prestação de serviços, mas ele tem uma obrigação legal, ele não precisa ter o consentimento do titular, do seu funcionário, para fazer o cadastro no e-social. Por força desse inciso aqui do artigo 7º da LGPD, ele pode ter esse tratamento de maneira regular. Uma outra hipótese é para realização de estudos por órgãos de pesquisa. Aqui, a LGPD ela fala que pode ter o tratamento de dados para estudos, pesquisas, etc. Mas ela também faz uma ressalva, sempre que possível, fazendo a anonimização desses dados, ou seja, você coletou esses dados, a empresa de pesquisa coletou esses dados para fazer um estudo, uma pesquisa X, e ela precisa de nome, ela precisa de RG, ela precisa de CPF, talvez sim, talvez não. Quando sim, anonimiza, coloca ali uma tarja, coloca ali asteriscos em determinados pontos para que não esteja essa divulgação tão ampla desses dados. Então, a realização de estudos por órgãos de pesquisa é uma das hipóteses, mas tem essa ressalva também sempre que possível, anonimizados. Quando necessário, para a execução do contrato. Isso aqui é o dia a dia das empresas. Então, a maioria das empresas que coletam dados, a gente vai ver que este é o inciso ou permissivo legal que mais se aplica no dia a dia. Muita gente pensa que é o consentimento, mas não. É o inciso da execução do contrato. Então, eu preciso fazer uma venda e compra, eu preciso fazer uma venda, eu preciso de quais dados do meu cliente? Eu preciso do nome, eu preciso do endereço de entrega, eu preciso do CPF para faturar aquela compra, para emitir a nota fiscal. Então, eu não preciso de um consentimento desse titular para fazer todo esse processo. Pelo inciso aqui que diz dos dados necessários para a execução do contrato, eu já tenho essa permissão legal para poder tratar esses dados sem ter a necessidade do consentimento do titular. Quando necessário para atender aos legítimos interesses do controlador ou de terceiro. Outro inciso aqui que também dá muita discussão, que muita gente pensa que nunca pode ser aplicável, ou quando vai aplicar, pode aplicar para tudo. Não é bem assim. Os legítimos interesses, eles normalmente dão início quando a gente tem aqui a parte de execução do contrato e esse contrato se findou. Então, um exemplo muito claro do legítimo interesse é quando você tem um contrato de uma prestação de serviços
E aí encerrou, a prestação de serviço foi concluída, eu não posso ter mais esses dados armazenados? Via de regra não poderia, porque já não é mais necessário para essa execução desse serviço, desse contrato. Já não é mais necessário para cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória. Aqui a gente tem o início do permissivo do legítimo interesse, ou seja, a empresa ela tem o legítimo interesse de manter armazenados unicamente esses dados, para que um eventual acionamento judicial, uma eventual demanda administrativa também, até mesmo judicial, a empresa tem elementos, tenha subsídios para apresentar a sua defesa. Ou seja, se eu já encerrar esse contrato e eliminar todos esses dados, vamos supor que seja um prazo prescricional de 5 anos. Eu tenho ali um período de 5 anos que eu vou estar exposto de que este terceiro, este tomador, este prestador de serviço, pode me acionar judicialmente e se eu for receber uma demanda dessa, eu não vou ter elementos ali para apresentar minha defesa. Então, olha, o que eu fiz com esses dados, quais os dados que eu tive acesso, eu não vou ter mais porque, via de regra, eu teria excluído. Então, aqui o princípio do legítimo interesse é isso, é a gente manter quando já esgotado, quando já exaurida as hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou para execução do contrato. E, por fim, aqui não são todos, tá? O artigo 7º ele traz uma série de 10 incisos, 10 hipóteses. A gente tentou focar aqui nos mais importantes, nos mais relevantes aqui no dia a dia de uma empresa de auditoria, por exemplo. Por fim, a gente tem aqui a hipótese de permissão para a proteção do crédito. Então, empresas de comércio, empresas que precisam saber a saúde financeira dos seus clientes para saber se ele é um bom pagador, um mau pagador, saber se não está se metendo numa cilada, ele pode ter o acesso a informações prestadas por órgãos oficiais também, SPC, SCPC, Serasa, por exemplo, e ali conseguir informações sobre aquele CPF, sobre aquele titular e fazer ali uma venda segura, não se colocar em risco. Tá? Então, essas aqui são algumas das hipóteses do artigo 7º, onde se é permitido o tratamento de dados de pessoas físicas. Agora, como saber se a minha empresa, se o meu negócio está em conformidade com a LGPD? A Marina vai falar um pouquinho para vocês agora. Então, agora que a gente já sabe alguns conceitos da lei, fica um pouquinho mais fácil de identificar quando que a empresa precisa passar por esse processo de adequação. E como que a gente identifica se essa empresa já está adequada? Primeiro, se ela tem internamente identificado os seus inventários de processo, todos os seus procedimentos internos estão ali bem identificados, bem regulamentados, se todos os funcionários sabem deles, né? Se estão seguindo esses processos. Então, se a empresa tem esse inventário, já é um forte indício de que ela passou por um processo de adequação. Nesse processo de adequação, a gente identifica os riscos, né? Então, se a empresa já tem os riscos aos quais ela está submetida, até porque não existe nenhuma blindagem 100% com relação à segurança da informação, a gente tem que saber a quais os riscos que nós estamos submetidos. Então, estando a empresa adequada, ela já vai saber quais são esses riscos. E ela também já vai ter descritas quais são as medidas que ela utiliza para evitar que esses riscos se consolidem, né? Então, medidas preventivas implantadas. Se essa empresa já tem um DPO nomeado, né? O DPO é um encarregado, a Lei Geral de Proteção de Dados o chama de encarregado, é aquela pessoa a quem cabe as decisões, a quem cabe o monitoramento da empresa com relação à segurança da informação voltado para a proteção de dados de pessoas físicas. Se a empresa já tem políticas vigentes, uma política interna de proteção de dados, um código de ética, enfim, normativos internos que permitam aos funcionários e à coletividade com quem ela se comunica saber como que ela trata os dados de pessoas físicas internamente. E, por fim, mas provavelmente o mais importante, é o pessoal treinado. Os funcionários, os colaboradores estão treinados de forma adequada? Eles sabem quando que eles podem tratar dados de pessoas físicas, quando que eles podem acessar, com quem eles podem compartilhar. A gente sabe que o maior causador de vazamentos de dados, de incidentes de dados de pessoas físicas é o ser humano. Então, a gente precisa voltar a atenção para os funcionários
dando o treinamento adequado no final desse processo de adequação. Então, assim é que a gente identifica se uma empresa está adequada à LGPD ou não. Quais são os riscos pela inconformidade? Se uma empresa não passou por esse processo de adequação, ela está em risco consequentemente. Primeiro, ela está em risco de sofrer uma penalidade, multas, advertências, por parte da autoridade nacional, por parte das entidades de proteção ao consumidor, por parte do Ministério Público, enfim, ela está correndo o risco de sofrer penalidades, multas e advertências, por exemplo, já previstas na LGPD. Então, multa sobre o faturamento, que pode ir de 2% com limite de 50 milhões, advertências, tem uma série de penalidades já previstas na lei, as quais as empresas estão correndo o risco de sofrer se não estiverem em conformidade, não precisa nem sofrer um incidente. Se a autoridade nacional identificar que aquela empresa não está adotando medidas e ela pode sofrer um incidente, ela vai ser autuada e vai sofrer uma penalidade, tá? Outro risco, um risco de dano reputacional, ou seja, vai ser noticiado na mídia que essa empresa não está cuidando adequadamente dos dados de pessoas físicas. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ter que publicizar isso publicamente, ela vai ter que falar para os seus consumidores. A gente já está vendo aí uma série de empresas que têm surgido na mídia, que têm aparecido porque não tomaram conta dos dados de pessoas físicas na sua base de dados. Então, ela sofre essa mancha na sua reputação. A empresa pode sofrer suspensão parcial total das atividades? Pode. Isso é mais uma penalidade prevista na LGPD. Então, se a autoridade nacional ou algum ente competente identificar que a empresa reiteradamente vem descumprindo a LGPD, ela pode ser obrigada a suspender as suas atividades total ou parcialmente. Ela pode, inclusive, ser condenada a eliminar os seus dados, que é essa penúltima hipótese que a gente trouxe. Imagina uma empresa, a gente já falou da importância dos dados lá no começo. Imagina uma empresa ser obrigada a eliminar toda a sua base de dados, sendo que hoje os dados são considerados os ativos mais importantes que existem dentro de uma empresa. Se ela é obrigada a eliminar os seus dados, invariavelmente ela vai interromper a sua operação. Isso vai prejudicar muito a operação da empresa. E, por fim, a responsabilidade perante os titulares, ou seja, as famosas indenizações. Cada vez mais as pessoas estão sabendo que os seus dados têm que ser protegidos e, portanto, se elas veem que alguém está lidando com os seus dados de forma indevida, a gente vai ter ações judiciais nesse sentido, pedindo para que as empresas parem de usar e, consequentemente, indenizações. Ainda mais diante de um incidente em que eu sei, por exemplo, que aquela empresa vazou um dado de cartão de crédito meu, vazou um dado de nome, CPF, isso pode trazer danos severos às pessoas. Então, essas responsabilidades perante titulares também é outro risco que as empresas correm em caso de inconformidade. E quais são os benefícios da conformidade? A gente sabe hoje que tem uma pesquisa recente, a gente teve acesso, apenas 15% das empresas estão em conformidade com a LGPD. Isso significa que tem muita empresa ainda que não está. E elas precisam saber que há benefícios. Há um investimento? Sim, há um investimento em tecnologia, há um investimento em consultoria jurídica, há um investimento em pessoal treinado, mas, por outro lado, esse investimento vale a pena, porque há os benefícios da conformidade. Quais são alguns benefícios que a gente já identificou, não só no que a gente vê na mídia, mas também nos nossos processos internos com os nossos clientes? O primeiro deles é evitar penalidades, evitar que a empresa esteja exposta a uma investigação por parte da NPD e sofra alguma penalidade, porque ou não está cuidando ou está cuidando de forma inadequada da sua base de dados de pessoas físicas. Evitar condenações e ações judiciais. A empresa que está já adequada, ela evita um incidente, ela evita que pessoas a acionem por conta de um uso indevido de dados, por exemplo. Uma empresa que costuma mandar mailing fazendo propaganda de seus produtos e faz isso de forma indevida, às vezes sem o consentimento do titular ou sem atender a uma das hipóteses que o Wagner falou, que a lei permite, ela está sujeita a uma ação judicial. Ela estando adequada, ela já não vai fazer isso. Então, ela evita uma ação judicial e, consequentemente, uma condenação nesse sentido. Mudança de cultura interna, engajamento.
Todas as empresas com as quais a gente já trabalhou e já vem trabalhando mudam, consequentemente, a cultura interna. O comportamento dos funcionários e dos colaboradores se altera. Por quê? Porque a gente mostra para eles a importância de tratarem os dados das pessoas de forma adequada. Até porque eles também são titulares de dados. Né? Então, a gente percebe o engajamento muito maior das pessoas, não só com essa questão da proteção de dados, mas com o próprio negócio em si. Você acaba integrando muito mais a equipe, eles ficam muito mais responsáveis quando a gente faz esse engajamento, né? Essa mudança de política, por exemplo, com relação aos processos internos. A gente ter um regramento interno de processos é fazer com que essas pessoas se preocupem mais com isso e evitem, consequentemente, que as empresas sofram qualquer incidente. Tá? A reputação e a imagem no mercado. Esse é um dos principais benefícios das empresas que estão adequadas. E a gente pensa pelo lado contrário, né? A pessoa que não está adequada, consequentemente, tem a sua imagem manchada no mercado, com notícias dizendo que permitiram vazamento de dados, com notícias de que elas não estão cuidando dos dados, que elas compartilharam dados de forma inequívoca, ou até no boca a boca, né? Os consumidores falando, eu não faço mais negócio com aquela loja porque eles compartilharam os meus dados com outra, ou vem me acionando constantemente pelo WhatsApp para vender produto, enfim. A imagem da empresa no mercado fica consequentemente manchada. Agora, uma empresa que está adequada, isso é muito mais difícil de acontecer, né? Porque ela vai se comportar de forma diferente com o seu consumidor. Ela vai entender que ela precisa resguardar os direitos do seu consumidor e ela vai respeitar isso. Então, a imagem do mercado muda consequentemente. Uma pesquisa feita em 2019 mostrou que 78% das pessoas já se preocupam com a privacidade de seus dados, né? 85% dos consumidores entrevistados numa pesquisa feita pela Price disseram se preocupar com essa questão e, inclusive, não fariam negócios com empresas cuja reputação com relação à segurança da informação não seja boa. Ou seja, isso tem sido realmente uma preocupação das pessoas. Aqui no Brasil, especialmente, a gente vê muitos golpes aplicados pelo WhatsApp, né? Então, muitas pessoas já tiraram suas fotos ali do WhatsApp para que ela não seja usada por terceiros, né, mal intencionados. Já não aparece o nome, expondo o nome ali no WhatsApp para que outras pessoas vejam quem que é. Então, a gente já vê uma preocupação crescente aqui no Brasil com relação a isso. Então, mais do que nunca, as empresas precisam se preocupar com suas imagens, justamente para que os consumidores continuem confiando nelas. E, por fim, por que uma empresa precisa estar adequada, né? Um último benefício seria um diferencial perante a concorrência. Né? Uma empresa que está adequada, que tem uma imagem boa no mercado, é claro que ela está um passo à frente da sua concorrência. Uma concorrência que não está se preocupando com isso, que está permitindo que ocorram incidentes de forma frequente, ou até, às vezes, basta um, né, incidente para manchar a imagem no mercado, é claro que essas empresas ficam com um passo atrás na concorrência. E a manutenção das relações comerciais. Eu diria que 80% das nossas clientes já foram questionadas por parceiros comerciais se estão adequadas ou não. Ou seja, coloca em risco as relações comerciais das empresas. Né? Empresas adequadas, consequentemente, exigem que seus parceiros também sejam adequados. Afinal de contas, não vai haver compartilhamento de dados com aquele que eu tenho dúvidas com relação à proteção de dados internamente na empresa deles. Né? Então, a manutenção das relações comerciais também é um benefício que a gente encontra para as empresas que já passaram pelo processo de adequação. Gente, essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês. Espero que algumas dúvidas, pelo menos, tenham sido sanadas. Caso não tenham sido, fique alguma questão que vocês queiram conversar com a gente, não hesitem em nos contatar. Quem quiser apontar a câmera aqui no nosso QR Code vai direto para o nosso WhatsApp e, de qualquer maneira, nossos dados estão ali no finalzinho e a gente fica à disposição.